Olá, não precisa clicar em nada não, tá tudo ok. Só queria te mostrar que no começo era desse jeito, era tudo escuridão. Eu não sei se você acredita em Big Bang, mas eu acredito no criacionismo. E antes, quando tudo era escuro, um Deus que nós estamos procurando conhecer melhor disse assim: haja luz e houve luz. Que engraçado, né? A gente tenta reproduzir ali a obra de Deus na hora do haja luz, mas aí quando a gente vai ver o resultado, a luz sai, fica tudo cheio de risquinhas, a gente não consegue nem reproduzir uma parte daquilo que Deus fez, né? Quando a gente coloca a mão, as coisas de longe, de longe, de longe, não ficam nem próximas daquilo que Deus fez. Mas a mensagem foi passada. O que eu queria refletir hoje com você foi o que o Senhor me levou a refletir nessa semana, foi a respeito do temor a Deus. Eu estava batendo papo, conversando com um discípulo de Cristo, e ele estava me falando: pastor, o nosso convívio assim com os meus pais, com os meus tios, é tudo na zoeira. A gente trata um assim, xingando um com o outro, e a gente dá um pedala e aí vai. Só que assim, com meu avô, com minha avó, não, não. Com eles não. Com eles tratamento é de respeito, tratamento assim, com muita educação, né? E eu comecei a ficar refletindo e meditando nisso. Olha só que engraçado, no meu tempo de colégio, eu já percebia que o relacionamento com os professores já era meio de igual para igual, sabe? A gente saía com os professores assim para ir tomar um refrigerante no bar, tomar um sorvete, combinava de sair com os professores assim para ir à noite em algum lugar assim, bater papo, se divertir. E antigamente não era desse jeito. Antigamente é, os alunos levavam maçã para o professor. Antigamente os alunos se levantavam quando o professor entrava na escola, na sala de aula. Havia um respeito enorme pela figura do professor. Hoje em dia tem amigo meu que ele fala assim: César, se eu bobear, eu levo cadeirada na cabeça. É, o aluno me chama de mano, ele me xinga, ele tem liberdade. E se eu fizer algo, se eu levantar a voz, eu posso ser condenado pela justiça. Então, você repara que o caminhar, a evolução das gerações e gerações foram levando progressivamente para que não houvesse mais respeito com a autoridade, não houvesse mais essa questão de olhar para alguém que é revestido de autoridade, assim como na cultura nossa aqui do nosso país, é normal falar mal do presidente, falar mal do governador, falar mal do prefeito. Tudo bem, não estou nem falando a respeito de corrupções, porque corrupção todo ser humano tem. A própria palavra fala que não existe uma pessoa sequer no mundo que não cometa pecado. Então, corrupção, ela existe. Isso no ser humano, isso é natural. Na minha vida, na tua vida, na vida de quem quer que seja. A Bíblia nos garante que a corrupção ela é geral. Ok? Existem diferentes níveis. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa, essa falta de respeito ou essa, essa igualdade buscada, conquistada no passar do tempo e das gerações, isso foi tomando conta até mesmo dentro da igreja. Esse é o ponto onde eu queria refletir com você, porque eu queria te fazer uma pergunta hoje.
se o meu e o teu comportamento para com as coisas de Deus, ou seja, frequentar os cultos, chegar no horário, ler a Bíblia, orar todos os dias. Veja bem, eu não quero falar sobre todas essas coisas como obrigações, tá? Eu só estou querendo estabelecer um paralelo aqui. Se a nossa vida para com Deus fosse aplicada no nosso emprego, será que nós ainda estaríamos empregados? Ou será que existiria a chance da gente ter sido despedido se a gente não chegar no horário, se a gente não cumprir as nossas tarefas, se nós não fizermos o que se espera de nós que a gente faça no nosso trabalho, no nosso emprego? Queria que você pensasse, será que nós ainda estaríamos empregados? Então, por que eu estou falando a respeito disso? Que nós, como igreja, a gente foi entrando nessa onda da igualdade. Nós fomos entrando nessa onda da perda de respeito, da perda de reverência. Quando nós entramos num culto, por exemplo, dentro das igrejas, dentro dos templos, a gente repara que a gente bate papo, a gente está lá cuidando das nossas coisas. Tudo bem, eu acho que a comunhão, assim, ela é fundamental. A gente sabe que o Espírito Santo do Senhor é aquele que dá essa liga, esse bate-papo, esse convívio gostoso. Só que a gente foi perdendo a reverência e a motivação pela qual a gente está reunido ali. Por exemplo, no nosso culto de domingo. Tudo bem, a gente está na época de distanciamento social, né? Mas assim, vamos refletir sobre o tempo que a gente estava lá junto nos templos, ou mesmo durante o louvor, né? Nós estávamos ali reunidos para celebrar tudo aquilo que o Senhor, na verdade, quem o Senhor é. E muitas vezes dentro das nossas congregações, nós temos muitas pessoas que amam a Jesus, sim. Não temos dúvida disso. Tem muita gente que ama Jesus que está dentro das congregações, dentro dos templos. Porém, não temem a Deus. Não levam uma vida temente a Deus. Por que essa questão da gente, de eu estar falando a respeito de igualdade? Que nem aquela questão do professor ficar igualado com o aluno. Basicamente, é isso que nós, como igreja, a gente foi evoluindo. A gente entrou numas de se igualar com Deus. Falei, mas, cara, como assim? Para a gente se igualar a Deus, ou a gente se infla demais, ok? A gente começa a se achar demais. Ou senão, a gente pega Deus do céu e traz aqui, para quê? Para ele ser um igual, para ele ser parecido comigo e com você, para chegar ali no nosso dia a dia, quando a gente está meio que... Sabe quando a gente está com um pé no barco da santidade e outro pé num barco do pecado? E a gente olha para a nossa situação exclusivamente, o que nós estamos vivenciando, para justificar. A gente fala assim, não, Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele me entende, Ele conhece o meu coração, Ele sabe dos meus pensamentos, Ele sabe que eu amo Jesus. Então, Ele me compreende. E a gente começa a recortar a palavra e começa a olhar só
para o lado do, não, Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele me entende. Ele é onisciente e ele sabe por que eu estou fazendo isso. Então, a gente começa a trazer Deus para ser parecido comigo e com você. A gente começa a olhar para Deus como se Ele fosse alguém com quem a gente convive. Que quando a gente está no secreto, quando a gente está sozinho, quando ninguém está vendo, a gente acha que nem Deus está vendo. Sendo que a Bíblia fala que Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ou seja, o próprio salmista fala, não importa para onde quer que eu vá, se eu for para o fundo de uma caverna, lá o Senhor está. Se eu fugir para o fundo do mar, lá o Senhor está. Sabe? E a gente vai deixando essas coisas de lado. A gente vai se igualando com Deus. Ou a gente se infla demais no nosso ego, ou a gente rebaixa Deus para ser homem, para ser ser humano igual a gente. Eu queria dar uma noção para você a respeito da grandeza de Deus. Quero ler junto com você Isaías 40, a partir do verso 12. A palavra do Senhor diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Você prestou atenção? Eu li numa versão um pouquinho... eu li na Almeida aqui, mas a palavra fala que Deus, Ele mede os céus com os palmos. Você tem noção do tamanho do universo? Você olha para o céu e você vê uma parte. Você vê uma parte da Via Láctea quando o céu está limpo. E a Via Láctea é uma galáxia. E a NASA, com seu telescópio Hubble e com não sei mais que lente das quantas lá, já visualizou que existem bilhões de galáxias. Tem estrelas que estão a bilhões de anos-luz de distância. E Deus mede isso em palmos. Deus pesou as montanhas em uma balança. Você consegue entender um pouquinho da grandeza de Deus? A palavra fala que Ele usa a terra como suporte para os pés. Querido, querida, nem o universo é capaz de conter Deus. Em Salmos 8 fala que ele vai colocando as estrelas conforme Ele quer com os dedos dele. E Ele fala, a palavra fala que Ele chama cada estrela pelo nome. Eu queria que você junto comigo começasse a meditar nisso, começasse a pensar na grandeza desse Deus. E começar a entender de uma vez por todas que um Deus que mede todo o universo com os palmos, Ele escolheu na Via Láctea um grãozinho de areia que se chama Terra. E nesse grãozinho de areia que se chama Terra, Ele resolveu pegar um pouco de barro ali e resolveu fazer uma humanidade para viver ali nesse grãozinho de areia. Para quê? Para estabelecer a glória dele sobre a terra através da humanidade. Foi desejo dele. A palavra fala
lá em Efésios, que ele elegeu você, a mim, a toda a humanidade, antes dele criar todas as coisas. Antes dele ficar medindo palmo a palmo o universo. Ele já elegeu, ele já te escolheu, ele já me escolheu para estabelecer o governo dele sobre esse grão de areia que se chama Terra. Então compreenda que essa grandiosidade, dessa majestade, desse Deus Criador e desse Deus que é amor, ele tem um plano, e esse plano ele está para nós, para mim e para você, em execução. E olha só, vamos ler comigo Mateus 10, do verso 28, a partir do verso 28. Vamos ler só o 28 para que a gente prossiga aqui. O Senhor Jesus, ele nos ensina aqui para que a gente não tema os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o que significa isso? Eu estou tentando estabelecer o conceito de temor, porque aqui nesse caso, a palavra temor, ela tem a ver com medo, sim. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é: não tenha medo dos homens que podem nos matar, somente o nosso corpo, porque Deus é quem tem a autoridade e direito sobre a nossa essência, sobre a nossa alma. Ele, como juiz perfeito, só ele tem o direito e o poder para definir e decretar onde nós vamos viver todo o resto da nossa eternidade. Então, nesse curto período de tempo que se chama vida aqui na Terra, ou seja, do nosso nascimento até a nossa morte, esse tempo é que vai determinar, através do juízo de Deus, se nós vamos viver com Ele ou longe dele. Porque o problema do inferno não é nem tanto o fogo, o ranger de dentes, a dor, o choro. O problema do inferno, querido, é viver longe do Senhor, é viver na ausência de Deus. Que a grande diferença de luz e trevas é que trevas, na verdade, é a ausência da luz. Quando o Senhor, ele disse: haja luz, não tem mais onde possa ter um fiapo, uma faísca de trevas. Quando Deus ele vem com luz, toda treva se acaba. Então, entenda que, nesses sentidos, o Senhor Jesus ele está nos ensinando a respeito de medo. Porque quando a gente vai ver o significado de temor na palavra, no hebraico, no grego, ela traz junto consigo, no significado, o medo, o terror, o pavor. Sim, traz. Mas traz também, no significado, respeito, reverência. O que nós demos o exemplo no passado, quando a gente foi perdendo essa reverência aos nossos professores, a gente foi tendo essa atitude irreverente com relação às nossas autoridades, quer seja professor, policial, presidente, governador e por aí vai. Então, esse significado da palavra temor, vamos tentar dividir em duas partes. Por exemplo, o medo é quando a gente tem, por exemplo, uma criança que escutou um berro do pai ou da mãe porque estava fazendo algo de errado. A criança até para,
ela até gela. Por quê? Porque ela tem medo de um castigo, ela tem medo de uma surra, ela tem aquele sentido, é quase que um instinto dela se guardar, dela se proteger, dela não ser prejudicada. A criança, o infante, ele tem esse medo, esse pavor, essa paura de ser corrigido, de ser confrontado, de tomar um castigo, de tomar uma surra. Esse é o medo. Então, e qual que é a diferença do temor, onde está envolvida o respeito, a reverência? Já é quando a pessoa ela olha para a autoridade como alguém maior, como alguém que tem entendimento, tem poder, tem realmente uma autoridade real para ela. O modo de olhar para essa pessoa é um jeito como Deus espera que a gente olhe para ele, que a gente entenda de uma vez por todas a magnitude dele, a grandeza desse Deus Criador, a soberania que ele tem sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Que na autoridade da palavra, aquele mesmo Deus que disse no princípio, haja luz, é o mesmo que coloca luz sobre o meu e o teu coração. Quando ele decretar para o meu e para o teu coração, para o coração da humanidade, haja luz no coração, haverá luz, haverá entendimento. Só que o caminho para isso é o caminho do temor, do respeito, da reverência. Por quê? Porque o filho maduro, a filha madura, entende que esse respeito, essa reverência, é uma maneira de quem já andou no conhecimento de Deus, progrediu no discernimento de quem Deus é, do tamanho, da magnitude desse Deus. Então nós temos aqui o retrato do medo, mostrando uma infância na fé, e o temor de reverência, mostrando uma maturidade na fé. Ok? Então, veja bem, você entende que o medo, ele afasta a gente de Deus, mas a reverência e o respeito nos aproxima de Deus. Então, é a mesma coisa que aconteceu naquele tempo que Moisés e Arão estavam levando o povo do Egito para a terra prometida. E aí chega um belo dia, Deus ele chama Moisés e Arão para o monte. Falou, quero ter um papo reto com vocês. E aí o que acontece? Moisés sobe, chega um ponto, Arão fala assim, cara, vai você, eu vou ficar com o povo. Então o que eu estou tentando retratar para você aqui? No coração de Moisés ele teve uma revelação sobrenatural de Deus, porque quando ele se encontrou com Deus naquele arbusto que estava pegando fogo, mas não se consumia, Moisés ele olhou para aquilo e viu o sobrenatural, viu o Deus poderoso que é capaz de fazer coisas que a mente dele não compreendia. Falei assim, cara, esse Deus é extraordinário. Esse Deus me fala para tirar as sandálias, porque o lugar onde ele está é santo. A presença dele traz santidade para o local onde ele está. E essa revelação da grandiosidade de Deus trouxe para Moisés o quê? Um temor reverente, um temor de respeito, que fazia o quê? Moisés ele subiu o monte em direção a Deus. Só que Arão ele tinha no coração um medo de Deus. Quando Deus trovejava do alto do monte,
Arão, ele sentia medo. E aí o que Arão fez? Arão, ele desceu o monte. Para quê? Para ficar com o povo. E ali, com o povo, acabou que foi feito um bezerro de ouro ali. E se você for olhar para as palavras de Arão ali, ele falou, olha, esse bezerro aqui, ele é um bezerro que representa Deus. E ele estava falando de Yahvé, de Deus mesmo. Ele não estava falando de outros deuses. Mas o medo nos afasta de Deus e faz com que a gente rebaixe Deus a um bezerro de ouro ou alguém parecido comigo e com você. A gente começa a entrar numa adoração que é falsa, numa adoração que é completamente aquém daquilo que quem reverencia, quem vive uma vida temente a Deus, vai buscar a Ele no alto, no monte, próximo, junto a Deus. Essa é a grande diferença do temor reverente e do medo. O que isso gera em nós? O que isso produz em nós? O temor reverente produz obediência, produz adoração, produz uma contemplação de quem Deus é. O medo não. O medo traz em nós legalismo, porque a gente vai, nossa, eu preciso ler a Bíblia, porque senão Deus vai me cobrar isso. Puxa vida, eu preciso tirar o meu tempo de oração com Deus, senão Deus, Ele não vai me abençoar. Puxa vida, eu preciso fazer uma boa ação para alguém, eu preciso dar uma comida para um pobre, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão Deus vai me castigar. Aí você começa a viver uma vida legalista, você começa a viver uma vida dentro de um padrão de religiosidade, que aquilo cada vez mais vai te afastando de Deus. Aquilo vai colocando véus, vai colocando como se fosse uma neblina na sua visão e você não consegue contemplar Deus. Você não tem o privilégio de se aproximar dele. Por quê? Porque você fica correndo atrás de obrigações. Você não vive uma vida de liberdade do espírito para adorar a Deus de uma maneira verdadeira. Porque uma das formas da gente buscar até essa revelação do temor a Deus é no nosso espírito. É buscando verdadeiramente Ele em oração, no secreto. Conhecer a Ele pela palavra. E muitas vezes, pelo sofrimento, conseguir olhar a presença do Senhor, nos protegendo, nos guardando com seu abraço poderoso, seu carinho, seu amor, cuidando e guardando a nossa vida. Por isso que o conhecer a Deus é fundamental. Por isso que o temor a esse Deus, porque a gente o conhece, a gente tem noção da sua grandeza, de um Deus que mede o universo aos palmos. É um Deus que nos escolheu primeiro, nos amou primeiro. Isso nos leva a uma vida temente a esse Deus. Então, olha só, deixa eu te dar uma noção. Então, como que a gente consegue calibrar a nossa vida se a gente está tendo uma vida temente a Deus? Pela palavra, pela Bíblia, ok? Então, se nossa vida é uma vida que diariamente nós estamos reclamando de algo, ela é uma vida representativa de que nós estamos ainda distantes de uma vida temente a Deus. Por quê? Porque na palavra, o povo que estava sendo conduzido para o deserto, quando estava com sede, Deus dava água, falou assim, glória a Deus. Quando estava com fome, Deus dava perdizes, codornas, e aí ele falou assim, glória a Deus. Quando o povo estava sofrendo uma epidemia e Deus parava a epidemia, aí o povo falava assim, glória a Deus. Só que, depois de ter visto
um monte de sinais e maravilhas no Egito. Rio virando sangue, uma invasão de rãs, de gafanhotos, chuva de pedra, morte dos primogênitos. Aí chega e vê o mar se abrindo. Depois que passa o mar, olha o mar matando o exército egípcio. Presenciou um monte de sinais e de milagres, só que na hora que estava com fome, não veio carne, estava com sede, não apareceu água, começou a ficar todo mundo doente e morrer. Falei assim, pô, que Deus é esse? Era melhor lá no Egito, era melhor lá no tempo que eu vivia no pecado, porque o Egito na Bíblia, na verdade, é uma representação do que é o mundo, que é o pecado, que é viver longe de Deus. Então, naquele tempo lá era melhor, aquele tempo lá era muito mais agradável, né? Então, o que significa isso? Quando a gente vive uma vida reclamando, é uma vida onde a gente não reconhece a magnitude, a soberania e a grandeza de Deus. Ou seja, nós ainda estamos vivendo uma vida longe de ser uma vida temente a Deus. Quando a palavra fala que Deus corrige ao filho a quem ele ama, mostra o quê? Mostra que quando nós tomamos uma correção, nós tomamos uma invertida de Deus, mesmo que seja através de alguém, de uma pessoa, alguma autoridade sobre a nossa vida, a gente já tem aquela tendência, por exemplo, de falar assim, não, peraí, eu não mereço isso que você está me falando, você está me confrontando, eu não aceito isso, você está errado, você está errada, isso daí que você está falando não é verdadeiro. A gente já começa a falar assim, opa, peraí, eu não preciso ser corrigido, não. Então, o que significa isso? Nós estamos vivendo uma vida ainda longe de uma vida temente a Deus. Por quê? Porque se a palavra fala que Deus corrige ao filho a quem ele ama, é sinal que a gente deve, no mínimo, chegar diante de uma correção e falar assim, opa, peraí, deixa pelo menos eu meditar nisso. Deixa pelo menos eu pensar nessa correção. Porque pode ser que Deus está tentando abrir os meus olhos, atentar a minha percepção para algo que eu preciso de uma correção de rota. Porque a palavra fala que o filho maduro, ele olha para uma correção com alegria. Por quê? Porque é uma oportunidade de entrar no alinhamento da vontade dele com a vontade de Deus. Isso é sinal de um amadurecimento, de uma vida de temor a um Deus que tem pensamentos bons a meu e a teu respeito. Não pensamentos de mal, mas pensamentos de bem, para mim e para você. Amém? Uma vida onde nós não mudamos. Quando a gente tem uma exposição à palavra, quando a palavra ela vem com uma espada e ela é direcionada para nós mesmos, para o nosso coração, para que haja um entendimento daquilo que nós estamos vivendo pela alma e daquilo que Deus espera que a gente viva pelo Espírito, a nossa vida ela não muda, ela vai trazendo uma constante desobediência às coisas do Senhor. Mostra o quê? Que apesar de um dia a gente ter declarado com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, se a gente vive uma vida desobediente, se a gente vive uma vida onde nós não mudamos, onde a gente comete os mesmos pecados frequentemente e a gente se frustra porque a nossa vida não apresenta mudança, é porque nós ainda estamos distantes de uma vida temente ao Senhor. Porque significa o que isso? Significa que apesar de nós termos declarado o senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida, quando nós não apresentamos mudança na nossa vida, isso mostra que nós estamos vivendo uma vida debaixo do senhorio do eu mesmo, senhorio do ego, a nossa egolatria, o nosso hedonismo ainda é
Senhor da nossa vida. Por isso que nossa vida ainda não apresenta mudança de dentro para fora, pela falta ainda do entendimento, do temor a Deus. Então, olha só, uma vida que apresenta já um temor a Deus, um respeito, uma reverência à grandeza, à magnitude de Deus, é aquela vida onde, que nem o apóstolo Paulo fala, em tudo dai graças. Querido, querida, fala para mim, é fácil, diante de uma pandemia como essa, os números de contaminados aumentando, os números de mortes aumentando, a imprensa falando que o centro da pandemia mundial agora é a América do Sul. É fácil agradecer a Deus por isso? Porque quando você entende que Deus em tudo isso, ele tem motivo para chamar a atenção da população do planeta para ele, dessa forma, não digo que é fácil, mas a gente compreende a motivação para agradecer a Deus. Porque na toada que a gente estava indo, falando só a respeito dessa questão de igualar as autoridades, é algo que a gente olha para a situação e fala assim, puxa vida, obrigado Deus, a gente estava precisando de um chacoalhão como esse. A gente estava precisando de algo que nos mostrasse a tua grandeza, nos mostrasse a eternidade, nos mostrasse a magnitude de um Deus Criador que nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, o que eu quero trazer para você a respeito de temor a Deus? Se você for ler em Isaías 33, ela promete tesouros de salvação, de sabedoria, de conhecimento. O Salmo 25 fala que aquele que teme a Deus, ele ganha a amizade de Deus. Ele conta os segredos que ele tem. Ele mostra para os seus amigos, que são aqueles que o temem, quais são os seus planos, o que ele tem realizado nesse tempo. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Ainda tem tempo para a gente se arrepender da nossa displicência e da nossa irreverência diante das coisas de Deus, diante das coisas que Ele classifica como santas. E a gente andou deixando isso para trás. A gente andou sendo irreverente com estas coisas que Ele classifica como santas. E a gente deixou isso perder valor para a nossa vida. É tempo ainda, dá tempo ainda da gente se arrepender. Dá tempo da gente chegar para Deus, pedir perdão e falar assim, Senhor, eu tenho sido displicente com as coisas tuas. Eu tenho sido irreverente com a tua santidade, com a tua magnitude, com o tamanho do Deus Criador de todas as coisas e que nos escolheu para amar e para derramar a glória tua sobre a igreja. Porque o profeta Ageu, quando ele profetiza e ele fala que a glória da primeira casa não vai alcançar a glória da segunda casa. Quando ele fala que a glória do último templo vai ser maior que a do primeiro templo, ele quer dizer o quê? Que aquela igreja primitiva que convertia 3.000 com uma pregação não vai chegar aos pés da última igreja. Por isso, querido, querida, mesmo que ainda não seja na nossa geração, se a gente entender que a gente precisa mudar a nossa vida e direcionar uma vida temente a Deus, mesmo que não seja na nossa geração, nós iremos contribuir para construir essa igreja que o profeta Ageu profetizou lá no passado, para os dias de hoje. A glória da segunda casa será maior que a primeira. E essa glória de Deus só vai encher a igreja
quando a igreja for temente a esse Deus grandioso, a esse Deus que mede o universo aos palmos. Quando nós sairmos da displicência e da irreverência e passarmos a olhar para aquilo que Deus classifica como santo, e a gente buscar uma vida semelhante a uma vida do Filho, Jesus Cristo, e Ele estabelecer, através do Espírito dele, o governo sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, e aquela oração sacerdotal de João 17 fizer parte da nossa vida, e nós como igreja, a gente ser um em pensamento, em comportamento, em atitude, com esse Deus grandioso, aí nós vamos começar a estabelecer essa segunda casa, a glória dessa segunda casa, como sendo aquela igreja que Ageu profetizou lá no passado, para a glória de Deus. Amém? Reflita nisso, medite nisso. Ainda dá tempo da gente se arrepender para a glória do Papai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de nós como igreja, e Ele tem tido, e nos conduza a esse caminho de temer a Ele, e isso nos aproxime cada vez mais e mais da sua presença, que é amorosa e que traz os segredos dele como amigo nosso do dia a dia. Amém? Um beijão no teu coração.